O Shark Navigator tá em promoção no Walmart. Eu vou aproveitar que entrou um dinheiro extra, porque eu tive um cliente extra. E vou comprar mais um. Porque o meu primeiro, eu já tô usando ele há mais ou menos 4 anos direto. Ele tá perfeito, porque o segredo é limpar o filtro sempre, para não sobrecarregar o motor. Mas tá muito em conta, então eu vou pegar outro. Ai, começamos o sábado com recebidos. Olha que legal. Esse aqui é uma coisa organizadora para lençóis, roupas de cama. Mas na verdade, sinceramente, você pode pôr qualquer coisa aqui. Ele tem um visor aqui do lado. E aqui um papelzinho que você pode tirar, escrever, né? Identificar o que é. E deixa eu mostrar pra vocês como é que monta. Ele abre assim, ó. Tem algumas abas. Essas abas, esse aqui vai ficar assim. Esse desse lado assim, a gente vai montar com um zíper aqui, ó, no meio. Deixa eu fechar esse zíper. Tô fechando esse zíper aqui. Já fica desse lado assim. E a gente vai fechar com velcro. E aí as duas caixas organizadoras podem ficar numa prateleira, num guarda-roupa, assim. Você tem a identificação visual do que tá dentro. E além de tudo, você tem a identificação que você pode escrever aqui num cartãozinho. E fica de pé, fica fechadinho e fica principalmente guardado da poeira, da ação da luz. Eu achei demais. E aí, para abrir, super fácil. Você tira o velcro daqui. Eu tô com uma mão só, né? Você tira o velcro, você pode abrir só de um lado e retirar o que você quer retirar daqui. Ou você pode abrir dos dois lados e abrir o zíper e abrir a caixa toda. É muito bacana, né? Eu, por exemplo, sei que ele é pra guardar roupas de cama, na verdade, mas eu vou guardar documentos. Porque eu posso identificar aqui, colocar lá no meu escritório e fica totalmente fechadinho. Eu achei sensacional. Sábado, já fui limpar aquele consultório que eu limpo, já fiquei suada. Ai, a gente tá naquela fase onde o pessoal já desligou o ar-condicionado, porque não tá necessitando do ar-condicionado. Mas aí, quando você começa a se mexer sem ar-condicionado, dá um suadouro, né? Então, limpei rapidinho o consultório e agora eu tô fazendo um cafezinho da manhã pras meninas que estão preguiçosinhas lá na cama ainda. Aí a Tori foi embora, eu dei um jeitinho na casa. Sabe aquele jeitinho mesmo? Passei Swiffer, assim, nos móveis. Passei um pano na cozinha, um pano no banheiro. E usei meu aspirador novinho pra passar no carpete. Ai, dá uma paz. Só de dar um jeitinho, dá uma paz. Tava precisando. Vem cá, vem. Hestor, o que você tá fazendo? Oh my gosh. Acho que ele tá pensando assim, o que vocês duas estão fazendo?
Sentada aí no topo da escada. Vem, Esther. Vem. Esther. Neném. É bebê? Não. Esther. Neném. Eu cismei que eu vou fazer uma cabeceira de cama. Cismei. Fomos no Menardes hoje à tarde, ver preços de algumas coisas. Não gostei dos preços que eu vi e resolvi que vou fazer as coisas com coisas que eu já tenho. Vai ficar bom. Eu tenho isso na minha mente, que vai dar certo. Então eu tenho esses panelings que eu ganhei da minha vizinha. Eu tenho um monte. Eu já fiz o relógio da apresentação da Sofia com eles. Já fiz aquela, tipo uns tapumes para debaixo da minha escada do porão com eles. E eu ainda tenho um monte deles. Então eu vou usar eles para fazer, vou parafusar na parede. E vou fazer um acabamento. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu já gostei, mas eu vou fazer um acabamento em volta com essas coisas de acabamento de porta. Eu vou fixar isso naquele painel usando aquela fita, aquela do comercial, sabe? Que fala que põe tijolo na parede e fica. Agora que já tá, eu venho com essa outra peça que eu cortei 45 graus. E eu vou colar com fita também, mas eu tenho que cortar lá embaixo no tamanho certo. Quando eu cortar essa, eu já aproveito e já corto do outro lado. Ficou assim perfeita não, mas pra mim tá super bom. Faz um tempo que eu queria uma cabeceira, a gente não tem picape, vi 1000 cabeceiras assim, tipo em Goodwill, no Habitat for Humanity, não conseguia carregar, porque essa é uma cama queen size. Então eu fiz uma, pronto, agora eu vou pintar. E aí, esse painel tem uma textura. E eu tô passando a tinta e a tinta não tá cobrindo a textura, mas eu tô amando, porque tá parecendo o que eles chamam de barnwood, que é uma madeira que, tipo assim, foi pintada e depois começou a descascar a tinta. E eu tô indo pra esse... Eu vou deixar desse jeito. É óbvio que eu vou precisar passar mais uma mão, mas deixa eu só mostrar o que eu tô falando pra vocês. Tá vendo? A tinta não tá cobrindo a textura do painel. E eu amei que não tá cobrindo. É isso mesmo que eu quero, que fique assim, com cara de velho.
Domingão, né? Esse quadro aqui, essa peça, eu fiz há muito tempo atrás, eu não tinha canal ainda. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Isso é foam board, mas pintado para parecer assim, uma madeira rústica. Isso aqui é feito de papelão, para parecer uma dobradiça e tal. Pus parafusos de verdade. E eu vou mostrar uma foto para vocês de como ele era anteriormente. O que estava escrito era: e os dois se tornarão um, que é um versículo da Bíblia falando sobre casamento e tal. Eu resolvi manter a minha peça e ressignificar, reprogramar a função desse dormitório. Então, ao invés de estar escrito e os dois se tornarão um, que fazia sentido naquela época, eu vou colocar: entregue para Deus e vá se deitar e vá dormir. Eu achei um arquivo muito bonito, com uma fonte muito bonita. Vou cortar em adesivo na Cricut, como estava lá o outro versículo, e vou aplicar e vou ressignificar esse quadro. Então foi isso. Deixa eu falar sobre a coisa toda dessa cabeceira para vocês.
Desde que eu me mudei pra cá em 2017, essa cama não tinha cabeceira. Ela é uma cama box, então ela só tinha o box e o colchão. Eu sempre me incomodei, que eu queria muito ter uma cabeceira, então eu punha um monte de almofadas, até pro Craig, quando ele ficava encostado pra assistir televisão aqui e tal, ele não ficar encostado diretamente na parede, né? Mas me incomodava, eu sempre queria uma cabeceira. E quando eu comecei a fazer artesanato, assim, eu já vi 500 vídeos, tem uma pasta no Pinterest, no meu Pinterest, assim, só de tipo DIY cabeceiras, né? Fazer uma coisa assim, você mesmo fazer e tal. O engraçado, né, é que eu nunca tinha pensado em usar esses painéis e eu ganhei montes desses painéis da minha vizinha. Eu já fiz várias coisas com eles, como eu falei pra vocês nesse vídeo. Mas, de novo, falando sobre as coisas terem hora certa. Tudo a seu tempo, né? Tudo mesmo a seu tempo. Do nada me veio a ideia, mas e aqueles painéis, hein? A coisa mais engraçada que eu não contei pra vocês é que eu cortei os painéis a esmo. Um painel só não dava pra pegar a extensão toda da cama. Então, eu peguei um outro painel e falei assim, vou cortar mais ou menos aqui. O aqui, seguindo as linhas que o próprio painel tem. Mas eu escolhi uma linha aleatória pra cortar. E cortei esse painel aleatoriamente. Quando eu fui ver, eu tinha 3 pedaços de rodapé, que foi o que eu usei pra fazer a moldura. O pedaço aqui de cima do rodapé já tava com os cortes a 45 graus feitos e a ponta dos 45 graus deu exatamente no tamanho da uma placa e meia, mas exatamente assim, direitinho, como se eu tivesse medido. A hora que eu olhei, eu falei, mentira, eu não precisei fazer nenhuma correção, assim, ó, essa pontinha e aquela pontinha do lado de lá, eram esse pedaço, eu não medi. We didn't cut it or alter it at all. Não, foi uma coisa assim muito louca. Yeah. Aí as outras 2 eram suficientes para eu fazer as laterais e ficou assim bonito, como eu jamais pensei que esse painel fosse ficar, assim, bonito, da cor que eu queria, do jeito que eu queria. E assim, eu posso carregar esse painel para qualquer lugar, né? Porque ele tá parafusadinho na parede. Falando ainda de coisas assim que tudo vem ao seu tempo, vou contar uma curiosidade, que agora eu não lembro se eu contei lá no vídeo da Paula, vocês estão me assistindo na segunda-feira, vocês sabem que hoje, domingo, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o meu vídeo em colaboração com a Paula Medeiros saiu hoje de manhã. Quando eu era ninguém no YouTube, ninguém. A quantidade de inscritos que eu tinha era a quantidade de meus amigos pessoais do meu Facebook, gente que eu conhecia, que tinha se inscrito no meu canal quando eu abri o canal, pra eu não passar vergonha de que tinha 0 inscritos ali no canal. Então eu tinha assim uns 200 inscritos, que eram meus 200 amigos pessoais, gente da faculdade, gente da escola, gente que era meu paciente, gente que eu conhecia do salão de manicure, gente que eu conhecia da padaria, que eu almoçava e tal. Eu era tão fã da Paula, me inspirava tanto que eu mandei um direct pra ela no Instagram e falei assim, Paula, eu gosto muito desse estilo, farmhouse, a minha casa, tudo que eu tenho na minha casa, tudo fui eu que fiz. Todas as decorações, tudo que tem aqui foi feito por mim. Como você, na época a Paula nem estava em Portugal ainda, estava no Brasil. Falei assim, e eu tenho um canalzinho, que Deus me livre, é um negocinho desse tamaninho, mas eu ficaria imensamente honrada de um dia fazer alguma coisa com você. Nossa, isso faz tanto tempo que eu mandei aquela mensagem e olha como tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Sem desespero, sem fazer julgamentos, porque será que ela não viu minha mensagem e tal. Eu não vejo muitas mensagens, porque no Instagram é uma coisa muito difícil da gente ver as mensagens. Gente que nunca mandou mensagem pra gente vai para uma pasta de requisição de mensagens, elas não aparecem, você tem que ir lá e aceitar a mensagem. Então tem muitas mensagens que eu também não consigo ver, né? Como provavelmente ela também não conseguiu ver a minha, na imensidão de pessoas que mandam mensagens pra ela. Do nada, uma pessoa que era inscrita dela conseguiu falar de mim, tudo a seu tempo, com o dedo de Deus. Ela viu a mensagem dessa pessoa, me mandou a resposta e eu vi a resposta. Faz tanto tempo que eu não tô mexendo no meu Instagram, eu vi a resposta. Naquele dia que ela me mandou, eu resolvi que eu ia abrir o Instagram. Coincidência? Não acho coincidência. Acho que tudo é orquestrado pelo nosso Divino Pai.
ainda falando de tudo a seu tempo, fazia muito tempo que eu não dormia nesse quarto. Muito tempo, porque o Craig foi ficando doente. Quem acompanha o canal sabe. E o ritmo de sono dele ficou muito maluco. Eu já contei essa história no canal algumas vezes, mas tem muita gente nova aqui. A ponto dele começar a trocar o dia pela noite, assim. De não conseguir dormir, de estar super desconfortável, com dor, tal. Bom, enfim. Eu nunca mais dormi aqui. Por isso que eu tinha aquele meu porão, que era o meu canto, que tinha cama, que tinha meu espaço de artesanato, que tinha meu espaço de televisão e tudo mais. Nessa coisa de meio que ressignificar esse quarto, eu acho que também não foi o acaso, sendo que eu tenho esses painéis aqui no porão guardadinhos há anos e dessa vez eu resolvi ressignificar o painel e fazer a minha cabeceira, que não é por nada não, gente, mas eu tô tão apaixonada, ela tá maravilhosa. E não me custou um centavo, né? Não. Porque tudo era resto. It took us like an hour. Né? Fiz mais ou menos 1h e 15, assim, a cabeceira tava pronta do jeito que eu queria. E aí, a noite passada, eu tava tão apaixonada pela cabeceira, que eu falei assim, eu vou dormir no quarto essa noite. E eu não tinha mais nunca dormido no quarto. E aí a Sofia falou, mãe, se você se sentir alguma coisa assim, que se fala, não tô confortável, vai pro porão lá no seu canto, tudo bem, não tem problema, levanta e vai pra lá, não precisa ficar insistindo. E eu dormi, eu capotei aqui no quarto. Então, eu queria falar assim, eu sempre deixo essas mensagens, assim, as minhas divagações no fim do vídeo, né? Às vezes a gente se perde assim, ficando muito agoniado com as coisas, e quer as coisas pra amanhã, e não entende o tempo de Deus, o tempo da vida, o tempo das mudanças de estação, como a gente tá aqui no outono, finalmente ficando mais fresquinho. Hoje eu tava de uma manguinha, a Sofia tá de manga comprida, e a gente realmente fazendo as coisas nas mudanças de tempo corretas, sem apressar nada, sem pular etapas. Eu acho que se eu tivesse me obrigado a dormir nesse quarto antes, talvez não tivesse sido na hora certa, não teria me feito bem. Mas agora me fez, porque parece que só essa mudancinha da cama e do quadro, que agora não é um quadro de um casal, mas é um quadro para mim, deixo nas mãos de Deus, vai dormir, eu deixei nas mãos de Deus e vim dormir e dormi. Então, a minha mensagem para vocês hoje é essa. Viva cada tempo, o quanto de tempo ele durar, quanto de tempo ele precisar ser vivido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Compartilha esse canal também com quem você acha que pode gostar do conteúdo. Sejam muito bem-vindos quem veio do canal da Paula. No mais, agradeço aos velhinhos de canal, aos novinhos de canal, aos amigos da Paula que chegaram hoje. Uma linda semana para todos. Que a gente tenha inteligência e paz de espírito para esperar o tempo, porque ele se incumbe de fazer as coisas acontecerem no jeito certo. Um beijo para todos.